Você já teve uma crise de ansiedade, crise de pânico? Mesmo num lugar totalmente seguro, você sente uma agitação incontrolável, taquicardia, dores pelo corpo ou medo de morrer? Ou você já acordou tão pra baixo que a única coisa que você queria era que o dia terminasse e fosse dormir novamente? Isso pode ser depressão. E assumir ter ansiedade e depressão hoje em dia ainda é tabu, mas isso é mais comum do que se imagina. Seja bem-vindo ao novo vídeo, conteúdo gratuito do Método Eixos. Método Eixos, vídeo 3, 2018. Ansiedade e depressão, cuide da saúde mental como você cuida da saúde física. Problemas de saúde mental, depressão e ansiedade, nesses exemplos, estão sendo mais incapacitantes do que saúde física. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2015, a depressão foi considerada a doença do século XXI e até 2020 vai ser a doença mais incapacitante do planeta. Ainda, a ansiedade já é a doença mental mais comum do planeta. Para se ter uma ideia, americanos perdem 321 milhões de dias de trabalho pela ansiedade, gerando prejuízo de 50 bilhões de dólares por ano. Quando a gente fala de depressão no mundo, são 322 milhões de pessoas no mundo e um crescimento de 18,4% nos últimos 10 anos, a gente considerando 2005 a 2015. No Brasil, 11,5 milhões de brasileiros têm depressão, atingindo 5,8% da população brasileira. Esse percentual é um dos maiores do mundo em prevalência, atrás somente dos Estados Unidos nas Américas. Então, o Brasil, com a nossa imagem de feliz, de sempre alegre, temos um diagnóstico, temos um cenário claro da relação com a depressão. E a ansiedade, no mundo, a gente tem 264 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade, um aumento de 14,9% em 10 anos, né, segundo essa mesma média de 2015 a 2005. E no Brasil, 18,6 milhões de brasileiros têm transtorno de ansiedade, representando 9,3% da população. E nesse caso, o Brasil é o líder mundial. E o interessante é que hoje não existe uma causa específica para depressão e ansiedade. E nós ainda somos muito reativos em relação a essas coisas. Podem ser as causas mais diversas, né? Podem ser físicas, como doenças, podem ser psicológicas, como baixa autoestima, fim de relacionamento, uma rejeição, problemas financeiros, querer mudar o corpo, cobrança excessiva no trabalho, clima ruim, processos estressantes no dia a dia. Mas, em síntese, o que a gente tira daí é uma relação mais negativa em relação à sua própria vida e ao seu futuro. E a gente é cada vez mais reativo em relação à depressão e ansiedade. Por ser um problema de caráter psicológico e mental, nem sempre a gente consegue identificar e diagnosticar corretamente, ao contrário, por exemplo, de uma doença física. Geralmente a gente só se dá conta que estamos em depressão ou ansiedade quando já estamos numa situação bem ruim. A gente é mais proativo com a saúde física do que a mental. A gente valoriza a saúde física, né? Porque é mais perceptível para diagnosticar, a gente se olha no espelho, a gente sente o corpo dando sinais, a gente tem a mudança de temperatura, tem a fraqueza pelo corpo, tem algum sinal visível, ou seja, é muito mais tangível e acionável para tratar, seja perder peso, tratar uma doença, definir o corpo, etc. E também é prático para monitorar resultados. Tem exames, tem espelho, tem ausência de dor, tem uma série de coisas que a gente pode saber se está funcionando ou não um determinado tratamento. E a gente precisa, no mínimo, fazer o mesmo com a saúde mental. A gente precisa dar a mesma atenção à saúde mental que a gente dá à saúde física. Conciliar saúde física e mental são receitas para ser bem-sucedido e pleno na vida. É ser inteligente em relação ao mundo. E agora vem um convite. Vamos reformular problemas? Vamos trazer um exemplo. Para começar, vamos entender a regra da reformulação do problema. Como diria o Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a reformulação é como os designers saem de impasses ou problemas difíceis de resolver. Como é que a gente faz? Dá um passo para trás, ou seja, distancie-se do problema. 2, traga uma nova perspectiva, olhe o problema por diferentes olhares. 3, pense diferente, crie diferentes soluções e cenários. 4, age diferente, faça diferente e avalie os resultados. Caso não funcione, volte para o passo 1, que é dar um passo para trás. E o interessante aqui é que todo problema do mundo pode ser reformulado. Sério mesmo.
Sabe o que está por trás das frases, tudo que está em cima, está embaixo, toda crise é uma oportunidade, copo cheio, copo meio vazio, tudo é uma questão de perspectiva. É isso que essas 3 frases conversam. É a questão de o nosso olhar em relação às coisas. Porque um mal pode ser um bem pode ser um mal, algo bom pode ser ruim, algo ruim pode ser bom. Tem aquela frase, há males que vêm para bem, dinheiro na mão é vendaval. Dá um pause agora, fale uma frase pronta dos seus pais, dos seus familiares, seus avós, seus tios e a reformule, porque tudo é uma questão de perspectiva. E com diferentes perspectivas a gente consegue reformular problemas. Por exemplo, vamos agora reformular ansiedade e depressão. Depressão e ansiedade são, na verdade, superpoderes humanos adquiridos e desenvolvidos há milhares de anos. Ansiedade e depressão são recursos evolutivos. A ansiedade, por sua vez, ativa o fight or flight, o lutar ou fugir, que foi fundamental para a gente sobreviver e ainda é muito importante para a gente fazer movimentos em nossas vidas. E a depressão também serve para nos afastar das atividades ordinárias da vida e nos obrigar a concentrar na compreensão na solução de um problema. Às vezes a gente está com uma treta tão grande que só a depressão consegue fazer esse papel de nos focar em determinada ação para que a gente consiga lidar com os seus resultados, seus movimentos e a mudança na vida que a gente gostaria. Vergonha, culpa, raiva, tristeza, tudo isso nos ajudou a sobreviver e viver e por aí vai. Ou seja, não é algo que se cure e daí a gente muda toda a perspectiva em relação à ansiedade e depressão, mas é algo que a gente tem que saber lidar. E se a gente souber lidar bem com a ansiedade e com a depressão, existem alguns conceitos de questão positiva, a gente mudar de vida, a gente dar um novo passo para a evolução, é lidando bem com ansiedade, depressão, vergonha, culpa, raiva, tristeza, entre outros sentimentos e outras situações. A saúde física já tem fórmulas prontas para resolver. As mentais ainda não, são um pouco mais complexas. Por exemplo, saúde física, você está ficando resfriado, faça um tratamento. A fonte é os seus pais e avós, por exemplo, e médicos. Por exemplo, durma bem, tome vitamina C e zinco, agasalhe-se e tome algum antitérmico. Tá aqui, tá claro a situação, você consegue diagnosticar, você tem referências de como lidar. Agora, quando a gente fala de saúde mental, tá se sentindo meio para baixo, o pai pode dizer deixa de frescura, a mãe é o coitadinho, deixa eu te mimar, a família, esse aí é um fraco, esse é uma fraca porque tá se sentindo para baixo, o que tá acontecendo com isso? E qual o tratamento para isso? Ou melhor, o que significa sentir-se para baixo? Ou melhor ainda, qual a causa disso? Ou melhor ainda, qual é a origem de tudo isso? E isso que eu gostaria que a gente fosse refletir, porque a gente precisa, cada situação de ansiedade e depressão são casos que requerem autodescoberta, autoconsciência, reflexão. E daí aqui para fechar a apresentação tem um momento análise que é reformular problemas. Eu vou dar um exemplo de um problema que a gente pode buscar para a gente conseguir ganhar awareness, né, ganhar consciência sobre ansiedade e depressão, para como um primeiro passo para a gente tentar começar a inverter a perspectiva sobre o que a gente está passando. Para um problema físico bem comum, eu vou dar o exemplo. Tá? O problema é, ganhei peso. A identificação do problema, ela pode ser de 2 maneiras. Um, espelho do banheiro, você se olha do espelho e está ali, né, um pouco mais cheinho. E 2, é o comentário de familiares e colegas. Alguém vai comentar, não sei o que, você ganhou um pouco de peso. Tá? Só que daí, você identificou o problema, assim como talvez você esteja identificando ansiedade e depressão. Se você estiver em determinada situação que não esteja legal, em um desses focos, você vai buscar alguma razão, você vai começar a explorar esse problema. Então a razão do problema, nesse caso do ganhar peso, é porque a pessoa comeu muito e fez pouco exercício. Digamos que simplesmente seja isso, tá? Que não seja nada que esteja atrelado à questão metabólica, etc. E daí você reformula a razão do problema. Mas por que eu comi muito e fiz muito pouco exercício? Porque eu trabalhava até tarde no escritório e pedia um pizza à noite. E daí você começa a trabalhar em outras soluções possíveis. E daí você faz aquela espinha de peixe, que é aquela o exercício do Ishikawa de causa e efeito, que a gente viu no vídeo 2. Se você quiser, você acessa o vídeo 2. Existem diversas soluções. Por exemplo, não trabalhar até mais tarde, então a gente considerar os prós e contras disso. 2, diminuir a carga horária de trabalho. 3, trocar de emprego. 4, exercitar-se de madrugada. 5, tomar remédios para emagrecer. 6, aceitar o aumento de peso, por que não? Ou 7, o que mais, né? A gente pode gerar, sei lá, 10, 15, 50 ideias.
e soluções possíveis para qualquer coisa, para qualquer problema. E cabe a você decidir, monitorar e avaliar. Vamos usar essa reformulação? Se você quiser dar um pause aqui e tenta buscar o problema, estou com ansiedade, estou com depressão, e faça um exercício rápido de autoanálise sobre o que você tem e o que você pode buscar. Não estou dizendo que com esse exercício você já vai se curar e você já vai sair com um plano de ação. Uma das coisas que o método Eixos ajuda é meio que dar um panorama da sua vida, e talvez o método Eixos seja uma grande opção nesse sentido, mas nesse caso é para você ganhar consciência e reflexão sobre o tema, ok? Então o que fica desse bloco? Basicamente é 1. Você não está sozinho, tá? Depressão e ansiedade são o mal do século no planeta inteiro. E o Brasil, surpreendentemente, tem números altíssimos de ansiedade e depressão. 2. Temos experiência em lidar com problemas de saúde física, mas problemas de saúde mental são mais complexos. Toda vez que você pensar, eu vou investir na academia, por que não investir no psicólogo? Por que não fazer uma consulta? Por que não ler sobre esse tema? Por que não fazer alguns exercícios em relação a isso? Ou tentar buscar uma autoconsciência, uma autorreflexão? Existem diversas coisas que a gente precisa se dedicar. Se você dedica, sei lá, 3 vezes por semana, 1 hora na academia, por que não pegar no mínimo 1 hora por semana para você refletir sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo e para onde você está indo? Isso é fundamental. E problemas não necessariamente são problemas, depende da sua perspectiva. Então, ansiedade e depressão, eles podem ser usados positivamente, estão ali por alguma razão, e você tem que entender e trazer a perspectiva a torno deles. E 4, por isso também podemos reformular os problemas de saúde mental e evoluir com eles. Utilize o exemplo da reformulação para 2 coisas. A, criar consciência, e B, tomar alguma atitude, agir de alguma maneira. Feito, pessoal, agora é a sua vez, então dicas, críticas, comentários, dúvidas, sugestões, entre em contato@metodoeixos.com.br ou acesse www.metodoeixos.com.br. Método Eixos, exclusivo método para diagnosticar problemas e projetar a vida em até 3 horas. Valeu, até a próxima!